pessoal, chegou no plantão, ventilador, com essas tantas informações. Aqui é o que foi colocado para o paciente fazer. Respirar 16 vezes por minuto, 440 ml a cada volume corrente por ciclo, 6 de PIP, tá bom, para garantir que o alvéolo não vai colabar, 40% de FI, o ar ambiente é 21, e aqui é a interação do paciente com esses parâmetros. 18 de pico, 7 de volume minuto, 440, ó, fazendo exatamente o que está programado. Eu imagino que esse paciente seja confortável. Esse 10 de resistência é a dificuldade que o ar tem para entrar, está entrando de boa. 63 de complacência, o pulmão está molinho, está de boa. 34 de CO2, pode melhorar um pouquinho, saturando 100%, não precisa, talvez eu consiga baixar aqui. Quer aprender mais sobre isso, pessoal? No dia 1º, nós vamos estar disponibilizando no canal do Grupo Aévora, @Grupo Aévora, uma aula que foi feita em um evento anterior nosso, para você se familiarizar com isso aqui. E no dia 8, uma live, para nós estarmos discutindo um pouco da aula e um pouco mais do que vocês desejarem. E finalmente, no dia 13, o nosso grande momento. Nosso curso de ventilação mecânica, manhã e tarde, fisiologia, simulação, caso clínico, perfil clínico. Aguardamos vocês nesses 3 momentos. Um abraço e até lá. Pessoal, dando continuidade à aula da doutora Ana, nós vamos chamar agora o doutor Carlos Álvaro. Ele vai falar sobre ventilação mecânica, parâmetros básicos. O Carlos Álvaro, se a gente for descrever as competências dele, a gente vai ficar aqui um dia escrevendo o que ele fez de especialização, residência. Mas, resumindo, ele é médico intensivista do Hospital Sírio-Libanês, é especialista em medicina intensiva pela AMIB, especialista em clínica médica, especialista em urgência e emergência, instrutor da SLS, IARRA, TENUT, AMIB, especialista em nutrologia pela Abram, especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, mestre em ciências da saúde, mestre em medicina pela Universidade de Lisboa e professor de faculdade de medicina da Unioro. Bola, meu amigo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vou marcar o tempo aqui também. Vou. Obrigado. Agora tem que ter 3 braços aí. Tranquilo, de boa, de boa. Pessoal, feliz de estar aqui com vocês, com um público tão bonito, né? Olha aqui, quem tiver a oportunidade de estar aqui vendo, é muito bom ver a casa tão cheia, né? E estamos todos muito felizes com as excelentes aulas que nós tivemos, excelentes exposições, né? E a nossa expectativa é que isso de alguma forma impacte, se não a sua prática, porque não está no front ainda, mas a sua inspiração para estudar e querer mais, né? E a nossa proposta aqui, não diferente dos demais colegas, né, é que a gente consiga sistematizar da forma mais prática, visual, assim possível, qual é o desafio do suporte ventilatório do médico que está ali na urgência e emergência e entubou o paciente, ponto. Aquela máquina que eu nunca vi, aquele ventilador que eu nunca vi, aquele aparelho que eu nunca utilizei, né? A gente desmistificar algumas coisas. Quem me conhece de perto aí sabe que eu tenho essa máxima de que quem salva o paciente não é o Harrison, é o Guyton, né? Então, a fisiologia, quem salva, aqui a gente não vai ter tempo de falar muito de fisiologia, não. Aqui a gente vai conversar sobre mnemônicos, checklists, né, coisas que podem nos ajudar a, de alguma forma, conduzir esse paciente entubado na realidade da urgência e emergência. Aí está o nosso QR Code, né? Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, depois a gente discute. Todo paciente de ventilação mecânica precisa estar sedado? Não, ok. Esperar uns segundinhos aí. Maravilha. O próximo paciente com saturação de 96% pode ter indicação de intubação? Saturando 96 ali, você intubaria esse paciente? A turma toda segura aí, meu irmão. Pá. Que às vezes é outra indicação, né? Ok. Beleza. E a próxima pergunta, acho que são 3. Paciente em ventilação mecânica deve usar sempre o menor tubo possível? O que é melhor para o paciente? A extubação começa na intubação, né? A gente já intuba pensando em extubar, né? E a escolha do tubo, por exemplo, seria um critério que a gente precisa ter? Quanto menor o tubo, menos calibroso, melhor? Aí já rolou uma dificuldade de escolha, né? Beleza, pessoal, vamos lá. Intubei. E agora? Essa é a nossa proposta. Então, a gente vai começar e terminar com esse caso clínico. Um homem de 70 anos de idade, ex-tabagista, 40 maços ano, hipertenso, febre alta,
produtiva com escarro purulento, dispneia progressiva 5 dias, negou dores no peito, chega um pouco taquicárdico, chega com a pressão ali limítrofe, não sei qual que é o basal dele, mas está ali, 107, 110, 68, vamos considerar a média aí de 65, 66, taquipneico, 28 de frequência respiratória, saturando 82% já com oxigênio a 10 litros por minuto. Você vai dar uma escutada, ver que está diminuído na base direita, que está com crepitações audíveis, né? Então, um paciente está com pneumonia comunitária grave, com dificuldade respiratória, com indicação de um suporte ventilatório, e a gente optou por intubar esse paciente. Nós vamos discuti-lo ao final do nosso encontro. Esses são os momentos, pessoal, as etapas. Etapas, só um minutinho, coloquei no bolso aqui. Essas são as etapas, pessoal, que a gente vai seguir. Na verdade, você pode chegar no plantão em qualquer um desses momentos. Você pode chegar no plantão em que está nessa fase aqui. Você vê que o paciente está com insuficiência respiratória, você vai avaliar, vendo o tempo. Você pode chegar, o cara dizendo, olha, está entubando, está separando material. Você pode chegar na hora de, estou tentando entubar, não estou conseguindo. Você pode chegar e já está entubado. Que parâmetros eu posso colocar na VM? Você pode chegar no plantão e ele está aqui ainda, otimizando. Como é que eu faço para sedar? Depois que eu entubei, a pressão caiu. Como é que eu conduzo isso? Depois que estabilizou, ele está elegível para o teste de respiração espontânea, para retirada do ventilador? Uma vez elegível, como é que eu procedo ao desmame? Uma vez feito o desmame, como que eu estubo esse paciente? Então, todas essas etapas, elas podem te surpreender em algum momento. Às vezes, você pode pegar todas elas. Você chegou no início do plantão, o paciente foi entubado por uma intoxicação exógena, às 7 horas da manhã. Aí você entubou, às 10 ele acordou, às 13 testou, você entregou o plantão com o paciente entubado, né? Mas o fato é que todas essas etapas podem, de alguma forma, nos surpreender. E o nosso foco aqui é que parâmetros iniciais nós vamos colocar na ventilação mecânica. Então, eu já queria provocar para vocês 2 princípios bacanas. O primeiro, nós temos que reproduzir no ventilador aquilo que nós fazemos, tá certo? Quantas vezes que a gente respira por minuto? 12, 13, 14, 15, 16, é o que eu vou colocar lá, né? O oxigênio aqui, hora ambiente, é 21%. Se eu tenho um ventilador que eu posso dar 100%, eu vou dar 100%. Né? Então, tudo que a gente vai colocar no ventilador precisa, dentro do possível, reproduzir ao máximo a fisiologia esperada da pessoa. Né? Por isso que a gente vai ver que elas não são todas iguais. Os ventiladores não são iguais. Você vai encontrar ventiladores no mercado hoje multiprocessados que estubam sozinho. Estuba não, né? Desmama sozinho. Você coloca lá o software, ele vai fazendo os testes, baixando os parâmetros, calculando complacência, calculando resistência, calculando P01, vai dando várias informações. Quando você chega perto, caraca, já está em parâmetros mínimos, meu papel agora é, tirar o tubo. Né? Só que a gente sabe que não são esses que estão predominando no mercado. Você vai encontrar ventilador aí de 15 mil a 300 mil reais. Né? Mas o que um Fusca tem em comum com uma Ferrari? Né? O que esse painel do Fusquinha... Eu tive um Fusquinha, pessoal, chamava Bolota. Tive que vender. Meu filho mais velho, 67, azulzinho, dessa cor. E o que esse painel aqui tem a ver com esse painel aqui, pessoal? É isso, esse é o ponto. Eles têm cores em comum. Todos eles vão ter ignição, um na chave, outro manual. Todos eles vão ter volante, todos eles terão câmbio, todos eles terão pedais. É isso aqui. Então, a gente não pode se assustar com os painéis dos ventiladores. Alguns são assustadores. Você olha assim, meu irmão, aquela sopa de cores, números, botões, fala, caraca, isso aqui não é para mim não. Não, você vai procurar, cadê o volante, cadê o pedal, cadê o câmbio, cadê o freio? Porque 90% das vezes, pessoal, um dado de licença poética, aqui estou chutando esse número, a grande maioria das vezes, nós vamos conseguir resolver com aquilo que é considerado como básico no suporte ventilatório, beleza? E da mesma forma, como os ventiladores são diferentes, os pulmões também são diferentes. E aqui a gente só vai saber, às vezes, depois que intuba. Né? Às vezes você vai pegar numa situação que não é o raio-x que vai definir intubação, né, pessoal? O paciente está lá se afogando em secreção, se saturando, já está zoró lá pela retenção de CO2, está em narcose por hipercapnia. Não, faz o raio-x primeiro. O nome disso é mico, beleza? Além de você comprometer a vida do paciente, é mico. Tranquilo? A enfermagem, a equipe inteira vai lembrar de você no plantão seguinte. Olha, aquele doutor que pediu raio-x antes de tubar. Olha só, eu posso ter aqui uma pneumonia, posso ter um pneumotórax aqui, ó, caprichoso, posso ter aqui tudo preto, aqui não sei se está seletivo, uma telectasia, um derrame pleural, aqui esse pulmão todo esquisito, aqui está bonitinho, né? Olha aqui não chama atenção, aqui tem uma imagem que parece uma consolidação, aqui um pulmão todo detonado. É isso, a gente não sabe. Os pulmões são diferentes. Né? Mas nesse primeiro momento, talvez não vá fazer tanta diferença para a gente. Mas no segundo momento, sim.
No terceiro, com certeza. E o quarto, se houver. Né? Quanto mais informações nós tivermos acerca desse paciente, tanto melhor vai ser a qualidade do segmento do meu suporte ventilatório. Mas não é a nossa preocupação aqui, porque o nosso tempo é muito curtinho. Minha preocupação aqui, intubei e agora, não é isso? E vamos dar continuidade. Os ventiladores são diferentes, os pulmões são diferentes e as pessoas são diferentes. São diferentes. E não é diferente nas suas escolhas, não. É diferente nas suas fisiologias. É diferente nas suas anatomias, é diferente na sua história prévia, na sua condição respiratória. Né? Você pode pegar um DPOC, você pode pegar uma ciência cardíaca, pode pegar um paciente obeso, pode pegar um sarcopênico, né? Você pode pegar de tudo, meu irmão. Aqui, ó, entre a gente aqui, ó. Né? Certamente, eu sendo entubado não teria os mesmos parâmetros, né, que o Lucas, por exemplo. Eu, para entubar, já viu, ó, pescoço curto, eu sou viera difícil, eu estou avisando aí, vocês me encontrarem aí, e tal, já separa plano B, plano C, plano D, a doutora já deu a dica aí, deixa ali, ó, né, dispositivo supraglótico, né, deixa todo mundo separadinho ali, porque minha viera vai ser difícil. E vocês vão me salvar, pessoal, não deixa eu ir embora por causa de viera não, hein. Vamos lá. E aí, o que é uma boa ventilação mecânica final? Se os ventiladores são diferentes, se os pulmões são diferentes, se as pessoas são diferentes, alternativa? Claro que é alternativa. Então, vou colocar para vocês 3 condições para guardar. Se tiver que guardar 2 coisas, uma é essa aqui. O que é uma boa ventilação mecânica? O primeiro ponto é esse aqui, pessoal. Olha aqui. Não inspira tranquilidade? Gracinha. Ó, conforto. Então, você chegou no pronto-socorro, viu que o paciente não está assim, meu irmão, alguma coisa está errada, tá certo? Ele tem que estar confortável. Eu quero evitar fadiga, minha, da equipe e dele. Né? Quero evitar o uso desnecessário de musculatura respiratória. Músculo, pessoal, é coisa preciosa demais. Né? Quem trabalha com terapia intensiva, ou quem trabalhará, vai ver que a esmeralda do intensivista é a preservação do músculo. O cara tem tudo de ruim porque perde músculo enquanto está internado. É lesão, pressão, pendura na veia, para de evacuar, não sai da droga, tudo porque vai comendo músculo. Porque o corpo é malandro. Para que ele vai usar lipídios se ele tem músculo, gente? Que tem aminoácidos, fonte nitrogenada. Né? Então, da mesma forma, a gente precisa poupar desde já. Então, se eu chegar para o paciente no pronto-socorro, o paciente está ali, ó. Irmão, não sei nem o que é, mas está errado, né? Às vezes ele está acordado e não devia, né? Às vezes é uma dobrinha do lençol aqui, ó. Aqui, ó, bem no sacro. Aí ele está ali se mexendo que tem uma dor que ninguém sabe, não é não? Pessoal, é isso aí. O fato é que você pode nem saber o que é ainda, mas você vai tentar tirar para deixar esse paciente confortável, tá claro? Então, o primeiro quesito chama conforto, beleza? Depois, boas trocas. O que é boas trocas? Eu preciso garantir que esse paciente está oxigenando bem, recebendo o que precisa de oxigênio e ventilando bem, não acumulando CO2. Isso é uma boa troca. Então, a gente não vai conseguir pilotar esse paciente adequadamente depois que nós entubarmos a primeira vez, sem fazer uma gasometria. E se estiver indisponível, aí você vai usar o que você tem de guerra aí. Né? Hoje se fala em relação SF, ao invés de relação PF, saturação, PLFO2, né? Que já está validado, inclusive para a SARA. Né? Mas a segunda condição é isso, boas trocas. Então, eu olhei o paciente, está confortável. Depois, eu olhei a gasometria e falei, caraca, está bacana. Vou começar no pH bonitinho. Esse aqui está um caos, hein? Olha aí, 6,7, socorro. O pH está bonitinho, já fiquei feliz. Terminei de ver o pH, vejo o PO2, vejo o CO2. Beleza, pessoal? Boa ventilação mecânica é conforto e boas trocas. E qual que é o terceiro quesito? O terceiro exigência é proteção. Pessoal, a gente tem que aprender a tratar o pulmão com gentileza, com carinho. Fechar o olho e imaginar ele no seu colo ali, ó. Gracinha. Tratar com carinho, pessoal. Porque o potencial de desgraça é o potencial de dano que a gente tem no suporte ventilatório é muito grande. Os americanos têm uma expressão chamada VILI, que é lesão pulmonar induzida pela ventilação. Teve um congresso desse do Critical Care que eles lançaram DILI, lesão pulmonar induzida pelo doutor. A culpa não é do ventilador, não é de quem pilota, não é? É de quem pilota. Né? O fisioterapeuta, o médico, é a gente. Então, a gente precisa garantir que essas lesões evitáveis serão evitadas. Volutrauma, vai explodir, meu irmão. A nossa capacidade ventilatória é meio litro. 500, 400 ml, por que eu vou deixar 600 do cara? 700 ml. O cara é pequenininho, 42 quilos. Vou deixar ele com 500 ml, vai pocar esse pulmão. Né? Contra barotrauma, da mesma forma. O ambiente é todo pressurizado. A gente respira em pressão negativa. E ali ele está em pressão positiva. Aqui o músculo vai, leva a pleura parietal, negativa, o espaço da pleural, leva a pleura visceral, leva o alvéolo estica, enche. É assim, a gente aqui, né? Ali não, meu irmão, o nego está soprando o ar para dentro do alvéolo, tá certo? Está pressurizando uma pressão que ele não está habituado a receber. O que vai acontecer, pessoal? Vai pocar.
Aqui vai dar pneumotórax. A teletrauma, que é a ida e vinda, esse é um mecanismo que dá para explicar aqui com calma. E o biotrauma, que é a repercussão de tudo isso. Sabe que os pacientes com SARA, eles não morrem de hipóxia, morrem de disfunção orgânica. Porque milhões de unidades alveolares lesionadas liberam mediadores inflamatórios, e dão disfunção orgânica à distância. O cara choca porque eu detonei o pulmão dele. Ele piora a função renal porque eu detonei o pulmão dele. Faz sentido para vocês, pessoal? Né? O pulmão é muita bolinha, gente. É muito alvéolo. Você detona com o alvéolo, aí é citocina, interleucina 3, interleucina 6, fator de necrose, essa desgraça toda da lesão à distância, que é o chamado biotrauma. Então a gente precisa evitar o biotrauma fazendo o quê? Protegendo de excesso de volume, excesso de pressão, atelectasia e proteção. Pulmão feliz. Aí, ó, tratar o pulmão com gentileza, tá certo, pessoal? Vamos ser gentis com o pulmão, né? Reconciliar o relacionamento da equipe assistencial que pilota o ventilador com o pulmãozinho, né? Então, o que é uma boa ventilação mecânica? Conforto, boas trocas, proteção e estamos felizes, beleza? Isso aqui é para guardar, tá certo? Confortável, boas trocas e protegido, tá bom? Não fica só feliz que a saturação tá boa e o paciente está bem, não. Vai lá no ventilador e faz conta. Porque, às vezes, no plantão seguinte, o outro cara que vai pegar, né, o nosso descuido do suporte ventilatório de agora. A gente tem 2 mnemônicos que são da empresa, paciente e pulmão, a gente vai trabalhar só o paciente, que é foco nos ajustes e maneiras especiais. Então, cada letra dessas, e nós vamos fazer isso no nosso caso clínico, vai nos levar a conduzir esse paciente já entubado. Então, estou constatando que ele está entubado. Chegou no PS lá, o seu colega falou assim, nossa, que bom que você chegou. Nossa, Maria, que legal que você está aqui. Por quê? Não, ele foi entubado, eu estou sem saber o que fazer. Você fazia assim, vamos lá. Aí, ó, vamos lá. É isso aí. A gente estuda porque acredita que vale a pena saber, não é isso? É, vocês precisam acreditar que aquilo que vocês estudam precisa ter impacto na beira do leito, tá certo? Mas vamos lá. Aí, qual que é? Vou ler rapidamente aqui, que a gente vai fazer o exercício. Perfil clínico, ajuste inicial em VCV, a proposta nossa é fazer esse modo ventilatório, checar a gasometria depois de 30 minutos, intubou, gasometria em meia hora. Intubação reconfirmada, intubou, dá uma auscultadinha, né? Se tiver capinógrafo, põe capinógrafo, vai garantir que está na posição certa. Não vai ficar aspirando para o protocolo, não, aqui a gente aspira 3 vezes por dia, não, aqui a gente aspira 2, não, aqui sempre que intuba a gente aspira. Não, pessoal, a aspiração pode ser deletério, pode lesionar. Então a gente vai aspirar se tiver indicação de aspirar. Nível de sedação e analgesia, adequado e sem excessos, né? É hora de se perguntar, você dá? Né? Tem paciente que em parada cardiorrespiratória, em ritmo chocável, a gente intuba e não ceda, porque ele despertou, começou a chacoalhar seu peito, não vai sedar não, deixa ele aí. Né? Foi ritmo chocável, às vezes é um evento que vai reverter. Eu não vou sedar, vou fazer um bolozinho ali, porque ele vai para hemodinâmica, a chance desse evento coronariano é muito grande, né? Eu vou ligar para o meu irmão, não vou deixar contínuo aqui não. Tá, pum, de repente ele estuba lá. O fato é que tubo não é sinônimo, né, como vocês responderam 100% aí, de necessidade de sedação. Tubo de dispositivos, monitoramento contínuo, tem que olhar, né? Então, na terapia intensiva, a gente costuma falar que a palavra, se eu for escolher uma palavra, né, para resumir a atividade do urgencista ou intensivista, é precocidade. Precocidade da suspensão diagnóstica, precocidade da intervenção e da reavaliação. Então, não dê a situação por resolvida. Depois que você intuba, pôs os parâmetros iniciais, pediu sua primeira gasometria, 30 minutos depois, pronto, acabou. Acabou nada. Você vai voltar lá. O tubo pode migrar sozinho com o peso do circuito, ó, e lá para o pulmão direito, que é a continuidade de traqueia. Aí 500 ml que estava indo para 2, está indo agora para 1. O que vai acontecer com o pulmão direito? Vai pocar, meu irmão. Vai atelectasiar o esquerdo e vai pocar o direito. Então, a gente precisa revisitar esse paciente, tá certo? Precisa revisitá-lo. E evolução monitorizada, também não vamos poder desdobrar muito. Então, perfil clínico, né? O que é o perfil clínico? São 8 perfis clínicos. A gente vai trabalhar esses 3. Trabalhar não, vou citar. O paciente foi entubado porque rebaixou, foi entubado porque tipo 1, hipóxia, resistência respiratória, que é falta de O2, ou tipo 2, hipercapnia. Eu vou entubar porque ele está com excesso de CO2. Isso dá edema cerebral. Isso pode trazer repercussões neurológicas, pode rebaixar, vomitar e aspirar. A aspiração, pessoal, é sempre um evento catastrófico. Sempre. Imagina, o pulmão está lindo, gente, né? Todo purinho lá, estéreo, gracioso. Você vai lá e soca um conteúdo gástrico, né? Tem tudo. Né? Tem mais bicho que... É só bicho, meu irmão. E é bicho do mal, né? Porque resiste a pHs da pesada, né? Então, rebaixamento do nível de consciência é uma indicação, e insuficiência respiratória. Aí aqui a gente tem a insuficiência respiratória tipo 1, paciente aqui com uma pneumonia, e a insuficiência respiratória tipo 2. Quais são os 2 protótipos? O DPOC, pulmão todo preto, diafragma retificado, né? E o cara com o coração grandão ali, insuficiência cardíaca descompensada, e o DPOC. São os 2 protótipos do tipo 2,
que sempre que possível a gente vai tentar resolver com não invasiva, que não é objeto da nossa conversa aqui. Então vamos lá. Perfil clínico foi ajuste inicial em VCV. Por que a gente vai escolher VCV, pessoal? Essas letrinhas, VCV e PCV, está me definindo o modo de controle. Quando eu coloco VCV é ventilação controlada a volume. Quer dizer que eu vou escolher o volume, 500 ml. Quando chegar em 500 ml, ele vai interromper. Se eu colocar PCV, controlada a pressão, vai manter aquela pressão máxima pelo tempo que eu escolher. Eu estou propondo exercício em VCV porque, embora em Brasília se use muito PCV, né? Não existe superioridade, o melhor modo ventilatório é o que você conhece, tá certo? O melhor modo é o que você conhece, tranquilo? Mas VCV permite que a gente já coloque em condições de avaliar a mecânica desse paciente. VCV permite que a gente tenha uma percepção de fisiologia mais clara, em cima da nossa fisiologia. Então, minha recomendação é começar em VCV, né? Mas, como eu disse, nossa prioridade. Aqui eu coloquei a tela de um monitor qualquer, sem nenhum conflito de interesse, beleza? Então, frequência respiratória, já mencionei, né? Ali está a frequência respiratória está ali, ó, 30. 30 de frequência respiratória, que foi tratada para esse paciente, né? Que está alta. Está ali 30, a gente vai colocar de 12 a 16. Então, chegou no plantão, intubou, quanto você vai colocar de frequência respiratória? 12 a 16, que é a minha, a sua, é escada, tá certo? Segundo, volume corrente. Volume corrente é quanto de ar entra e espera-se que saia quase tudo. Então, o nosso normal é 500 ml, 350 ml. Tem uma fórmula prática, que é 6 a 8 por quilo, mas se vocês guardarem 300 a 450, está acertado, beleza? Viu que é pequenininho, 350, viu que é grandão, 500. Grandão não é o obeso, porque sabe que o obeso tem pulmão pequeno. Ele não consegue expandir direitinho, né? Então, estou falando realmente do porte ali, ó. Botou 400, vai dar certo para a maioria dos pacientes. Que está aqui no nosso desenho aqui, ó. Está aqui, ó, V de volume. O próximo que a gente vai colocar é o fluxo. Fluxo, pessoal, é a velocidade com que o ar entra. Eu posso colocar 500 ml assim, ó, me acompanha. Certo? Quinhentão. Ou posso colocar 500 assim, ó. Quinhentão. O que diferenciou um do outro? A velocidade com que esse ar entrou, tá certo? O que parece mais fisiológico? Entrar rápido ou entrar devagar? O que é? Entrar rápido parece pior, né, pessoal? Né? Tem que entrar devagarzinho, né? Então, a gente coloca isso aqui, ó, em litro por minuto. Aqui, ó, se fosse 60, é como se fosse 60 litros por minuto, é a velocidade com que vai entrar. E a gente vai colocar aqui de 40 a 60. É decorar mesmo. Vai resolver para a maioria dos pacientes 40 a 60. Então, intubei. Frequência respiratória, 12 a 16, volume 350 a 400, fluxo de 40 a 60. Um macete que a gente pode ter aqui, quanto mais obstrutivo for o paciente, o EPOC, a gente vai deixar fluxos mais altos, para deixar o tempo respiratório maior. Mas guarda 40 a 60, que está feliz, até alguém poder refinar um pouco mais com você. A FiO2 é quanto por cento de oxigênio que a gente está recebendo. O ar ambiente não é 21, eu intubei o paciente e vou deixar em 100. Mas não vou deixar ele eternamente em 100, pessoal, porque o oxigênio produz radical livre, faz vasoconstrição, confusão. Então, a gente vai deixar FiO2, que é fração inspirada de O2, suficiente para manter uma saturação ali, 92 a 94. Beleza? Você meteu 100, assim que intubou, e está 99, está sobrando? Está sobrando, pô. Tu vai baixar de 10 em 10 lá, baixa para 90. Deu 5 minutinhos, está indo, baixa. Chegou em 92, para. Beleza? Isso pode ser até antes da primeira gasometria. Porque assim que você entubou, colocou em 100%, a saturação já está em 100, está sobrando. E oxigênio é coisa ruim, beleza? Ela é vasoconstritora, ela tem repercussões, então a gente dá para quem precisa. Então vamos lá. E sensibilidade, olha só. Vocês concordam que o ventilador precisa perceber o esforço do paciente? Você imagina eu estou respirando lá, ó, o ventilador está programado para fazer 15 por minuto. A cada 3 segundos ele manda um para dentro. Aí eu acordo. Entre um e outro eu vou lá e dou uma puxadinha. Se o ventilador ignorar, você vai olhar para o paciente, ele vai estar assim, ó, com o tubo na boca e puxando e não acontecendo nada. Para que isso não ocorra, o ventilador te dá essa opção, chamada sensibilidade. Ele vai perceber o esforço do paciente. Se o paciente fizer um esforçozinho 1 a 2 milímetros abaixo da menor pressão que é a PIP, né, não interessa a compreensão mais refinada, mas se fizer um esforçozinho, ele vai perceber e entrar. Ou se o esforço fizer um movimentozinho de ar, ele percebe e entra. Então, o trigger, a sensibilidade é muito importante para respeitar a autonomia do paciente, beleza? Estou tirando a sedação, ele começou a ter autonomia, porque eu quero é que ele assuma de uma forma confortável, sincrônica, mas que ele assuma. E, finalmente, a PIP, que é o último parâmetro que eu vou mencionar. PIP é a pressão expiratória final positiva. Eu sou um alvéolo, beleza? Minha PIP normal faz isso aqui, ó. Vou respirar, ó. PIP de 3. Vem. 3. É a menor pressão. 3. PIP de 5.
ele para aqui. 10, ele para aqui. Então, o menor volume do alvéolo é a minha PIP. A gente não colaba os alvéolos porque a gente tem uma pressão negativa no alvéolo inteiro, tem um surfactante e tem essa pipezinha residual, que permite que a gente respire, né? Eu sempre gosto de contar isso, quando eu durmo em rede, eu acordo telectasiado, eu acordo todo... Eu acho que eu fico muito envergado, assim, de manhã eu estou olhando... Porque a minha PIP anterior, provavelmente, ela é incompetente para essa envergadura por tantas horas. Vocês entenderam a lógica? Então não tem sentido eu colocar no ventilador sem PIP, certo? Eu tenho que colocar pelo menos a nossa, que é 3 a 5. E a nossa recomendação aqui, no pronto-socorro, é de 5 a 10. Vamos começar com 5. À medida que sobe a PIP, vai melhorar a troca. Aí tem aqui os tipos. Aí esse paciente aqui, aliás, a recomendação é essa, o resumo, ó, 6 a 8 por quilo de volume, pelo peso ideal. O fluxo, mencionei, PIP de 5 a 10, frequência 14 a 16, 100%, e o trigger, menos 1 ou 1, beleza? Vou mandando, vou mandando. Aí vou checar a gasometria, vou checar a posição do tubo, entubei o paciente, se a posição está adequada, o raio-x de tórax, cuff, né, que já foi mencionado pela doutora Ana. Se a gente deixar o cuff muito insuflado, ó, é o cuff apertando a traqueia ali, ó, vai isquemiar, vai fragilizar a parede, vai fazer traqueomalácia. Ao invés da traqueia ficar assim, ó, vai fazer assim, ó, fazer um barrigão. Porque fragilizou ali na região do cuff. Então, a gente tem que medir essa pressão de tempo em tempo. Tá certo? Não tem cuffômetro no pronto-socorro. Qual que é a minha dica? Insufla na tora ali, ó. E vem desinsuflando aos pouquinhos. Quando começar um barulhinho, é porque está vazando, certo? Aí você insufla mais um pouquinho. Pronto. Teoricamente, é o volume mínimo com menor perda. Insufla, vem desinsuflando até fazer barulho. Se fizer barulho, é porque está vazando o ar. Começou a fazer barulho, pum, empurra a seringa um pouquinho mais, tá certo? Mas aí é um custo de contingência aí pela ausência do cuffômetro. Aspirar via aérea, já falei, só se houver necessidade. Nível de sedação, só se houver necessidade. E checar evolução monitorizada. E o nosso paciente, pessoal, já partindo aqui para o nosso momento de discussão, né? Então, o nosso paciente é um paciente com pneumonia comunitária grave, chegou já dessaturando, colocaram um cateter 10 litros por minuto, ele continuou desaturando, frequência respiratória de 30 uns quebradinhos, sem repercussões hemodinâmicas aparentes importantes, frequência de 100, pressão de 110, não sei quanto, muito bem. Aí nós vamos fazer agora aqui o nosso mnemônico para ajudar esse paciente do suporte ventilatório. Então, o primeiro P é perfil clínico. Qual que vocês acham que é o tipo do paciente? Tipo 1, tipo 2 ou rebaixamento? Você. Cola ali. Tipo 1, pessoal, é hipoxêmico. Tipo 1 é oxigenação, que é o tipo da pneumonia. O mais comum no pronto-socorro vai ser o hipoxêmico, que é aquele cara que está oxigenando mal. Eu tenho que aumentar a oferta de oxigênio, eu tenho que deixar esse pulmão mais aberto, tenho que deixar ele mais tranquilo. Tudo isso vai favorecer uma oxigenação melhor. Que o tipo 2 é o DPOC, que exacerbou. Ele já é retentor por algum fator, infecção, uma virose, tal, retendo mais. Ou o edema agudo de pulmão, no paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca ou edema agudo do pulmão hipertensivo. Então, nosso perfil clínico, parabéns, tipo 1. Pronto, hipoxêmico, beleza? Vai fazer diferença? De imediato não, porque para todo mundo eu vou colocar aquela PIP, vou colocar aquela FO2, vou colocar aquele volume corrente, beleza? Vou colocar aquela sensibilidade. Mas se eu colocar 100 não e 5 de PIP, a saturação não melhorar, qual que é o passo seguinte? Aumentar a PIP um pouquinho, porque a PIP é quem deixa o alvéolo aberto, entendeu? Se eu mantiver 5 de PIP, ele vai abrir aqui, ó. Se eu mantiver 7, vai abrir aqui. É sonrisal e sal de fruta, pô. Você põe os dois, quantidade no copo, um transborda, o outro fica ali, ó. Aumenta a superfície de contato, aumenta muito mais a troca, só porque o alvéolo está aberto. Está ouvindo aí? Beleza. Pronto. Ajuste inicial. O que vocês acham desse ajuste aí? 450 ml, tá bom? Tá bom ou não tá? Tá bom, uai. Falei 350, 500, tá bom. Fluxo, 40. Deixei um fluxo mais baixo, sem problema. Frequência respiratória, 14. FO2, 100%. E a sensibilidade, vamos começar com isso aí. É menos 1, menos 2, quando é a pressão. E é 1 a 2, quando é fluxo. Porque 1 a 2 é litro por minuto, é número positivo. Ali é negativo, é pressão. É menos 1, menos 2 abaixo da PIP, que é a menor pressão do sistema. Gasometria em 30 minutos. O que eu vou checar na gasometria, pessoal? As 3 coisas. Quais são? pH, PO2 e PCO2, beleza? Boas trocas, conforto, boas trocas e proteção, beleza? Intubação reconfirmada,
né? Vou olhar, vou colocar capnógrafo, vou auscultar, vou esperar o raio-x, ó, é TCO2, ausculto raio-x. Capnografia, raio-x, às vezes vê que o tubo está seletivo. Não deu para vir na laringoscopia. E a ausculta não foi tão fácil porque o paciente é obeso. Você não consegue auscultar muito bem. É um DPOC, você não consegue auscultar muito bem. Aí você vê no raio-x que o tubo está socado para baixo. O que você vai fazer? Tracionar um cadiquim. E o contrário, se tiver muito aqui em cima, você vai correr o risco de, na noite, ele estubar sozinho? Vai empurrar um pouquinho para dentro. Tá certo, pessoal? Beleza? Deixar o mais próximo da carina ali, que é a bifurcação. Evitar aspiração desnecessária. Secreção. Se não tiver secreção, você não vai aspirar, pessoal. Não vai aspirar. Vence a tentação da aspiradinha por quem for. Intubação não é aspiração, certo? Aspiração é para quem precisa. Porque você vai lesionar a mucosa traqueal, vai começar a sangrar assim, ó, só uma babaçãozinha. Daqui a 2 plantões tem uma rolha hemática lá. Porque lesionou. Porque você entra com o aspirador em pressão negativa. Ela dá uma biopsiada na traqueia. Né? Vai depender de quem está fazendo, né? Da expertise de quem faz, o cuidado de quem faz. Via de regra, ser feito com cuidado. Mas para que eu vou correr esse risco? Só para aspirar quem precisa. Nível de sedação. Esse aqui é para vocês guardarem. CCC. Calmo, consciente e colaborativo. Eu ia trazer o videozinho, né, no cabelo colocando na aula, essa semana mesmo. O paciente lá do Sírio, internado com um tubo 6,5. Né? Tá ótimo, sem disfunção orgânica nenhuma, mas um tumor de língua. Se tirar o tubo, ela vai parar. Andando não tem lá, ó. Feliz, todo mundo comentando, tirando fotinha com ela. É, porque ela não queria sair da cama. Ela foi convencida a sair da cama. Com tubo. Eu vou sedar essa paciente, pessoal, faz sentido? Nenhum. À noite, ciclo sono vigília, conversa com ela. Dona fulana, eu vou fazer um remedinho para ela dormir, tá bem? Não, por quê não? Porque à noite é hora de dormir. Aí vai lá e seda. Tá certo, pessoal? Tá bom? Nada dessa coisa de sedar porque está entubado. A gente seda quem precisa sedar. E tem sedações parciais, não é isso? Está meio agitadinho, eu falo, você quer um remédio para ficar tranquilo? Pronto, fica com o olho aberto, mas legal ali, ó. É isso. Beleza, pessoal? Tubo dispositivo, cuff e fixação. Medir a pressãozinha do cuff lá para evitar a lesão traqueal. Fixação sempre checar. Essas dos serviços públicos, né, estou falando mal ou bem, estou descrevendo, né, que usa às vezes um cordão que vai sujando de baba, né, e perde a aderência e tal. Meu irmão, à noite faz assim, o tubo sai. Então checa. Viu que já está todo saturado, está meio folgadinho, até troca ou conversa com quem troque. Ou com a equipe de enfermagem, com a equipe de fisioterapia, né? Fala, olha, a fixação eu acho que não está bacana não, vamos trocar? Tá certo, pessoal? Isso é revisitar. Precocidade de suspeição, precocidade de intervenção, precocidade de reavaliação. Esse é o segredo, tranquilo? E mecânicas e curvas, não vamos falar disso. Então, no meu último slide, nunca esquecer conforto, boas trocas e proteção, né, para garantir a boa ventilação. A gente vai projetar agora rapidamente aqui um simulador, a gente está no tempo aqui, para poder aplicar os dados desse paciente no nosso ventilador, só para vocês verem, ok? Só enquanto está trocando ali. O tubo, pessoal, quanto mais calibroso, melhor. Porque você imagina você, se, né, couber, não forçar a situação ali, porque imagina você respirando debaixo d'água com a caneta Bic e com o canudo de milkshake do McDonald's. Qual que você faz menos esforço? O de calibre maior, né? Por isso que a extubação começa na intubação. Se eu colocar um tubo pouco calibroso, vai ser mais difícil dele sair. O teste de respiração espontânea vai exigir mais desse paciente, né? Então é isso, né? A gente vai evitar algumas drogas também, porque eu não quero que ele pendure na VM. Né? Então é sedação suficiente para garantir que o paciente esteja calmo, consciente e colaborativo. Está entrando aí o nosso simulador. Quais são os parâmetros, pessoal, que a gente vai colocar na ventilação? Então, primeiro. Oi? Respiratório, isso. Desculpa, o modo VCV, modo ventilatório, VCV, ventilação controlada volume. Aí os parâmetros. Frequência respiratória, quanto que vai ser ali? Volume corrente, quanto que vai ser? 60, 500. Fluxo, quanto que vai ser? 40, 60. Sensibilidade, que é o trigger, -1, -2, pressão, fluxo 1 a 2, beleza? E o PIP, deixar o pulmãozinho aberto, 5 a 10, né? Beleza, estamos andando. Esse é o simulador que a gente usa no nosso curso de ventilação mecânica. A gente está com perspectiva aí de um curso da jornada da ventilação, desde a avaliação ao desmame, e tem o curso de ventilação mecânica básico e o avançado também aí no forno. E esse simulador é um dos que a gente utiliza. São 2 simuladores que estão disponíveis aí. Esse e o Oxilang, que
é assinado. Esse simulador ele está disponível free, né, para quem quiser ficar aí, né, se familiarizando. Ele é disponível sem custo na internet, que é da Hamilton. Né? Eu vou passar direto para o simulador. Isso tudo a gente faz com calma, né? Aí a Fê está ali, ó, ligadona no modo ventilatório, VCV, confirmou, ligou, fechou. Pimba. Aí, Fê, aqui gráficos, isso. Aqui, ó, layout 1, por gentileza. Esse aqui. Pronto. Pessoal, aqui, ó, é o que está acontecendo com o paciente. Isso é uma pressão máxima que está dentro do sistema, 19, a gente tolera até uns 30. Aqui é o volume total, ó, 7 litros. O que ele chegou em 7 litros? 500, que é o volume corrente, vezes 13, que é quantas vezes respira. Se você multiplicar aqui, ó, 13 por 500, vai dar isso aqui, ó, 6.400 e tal, beleza? Esse lado é o que está acontecendo com o paciente. E aqui é o que eu setei para o paciente fazer. Deixei com a frequência respiratória de 12, dará lá. Vamos colocar então, vamos lá aqui, Fê, clica em controles, por favor. Pronto. Quanto vocês querem dar de frequência respiratória para esse paciente? Pode falar, qualquer número é número, hã? 12. Então, quer deixar em 12? Pô, já está em 12, sacanagem. Fala um outro número aí, pô. Põe 14 para nós aí, Fê. 14. 14 tá bom, pessoal? Tá bom, pô. Tá bom. É o nosso aqui. Ninguém tá na rua assim, ó. E nem assim, ó. É 12, é 14, pô, né? Volume. Quanto vocês querem dar de volume para o paciente? 450. Tô feliz também. Põe aí 450 para nós, Fê. Beleza. PIP. Quanto vocês querem deixar de PIP? 5 tá bom, né? Pessoal, se ele foi entubado porque ele rebaixou, vocês colocariam quanto de PIP de 5 a 10? Porque ele desmaiou, entubei para ele não vomitar e aspirar. O que vocês acham? 5, menor valor. Eu vou ficar detonando o pulmão de um cara com pulmão saudável. Tá certo? Não tem sentido proteger a via aérea com a PIP mais alta. Não tem sentido mesmo, né? Beleza, 5. Aí aqui o FiO2, quanto por cento vocês querem colocar? 100%, isso. Aí botei 100%, saturação foi 99, vou tirando de 10 em 10 aqui. 100 aqui. Beleza. Aqui o disparo é o trigger. Esse aqui está em litro por minuto, ó. 5. Você imagina 5? O paciente tem que fazer um esforço suficiente para produzir um fluxo de 5. É muito esforço. Ele vai ficar puxando o ar e não vai. Então, quanto menor o número, maior a sensibilidade. Então, vamos deixar quanto? 1 ou 2 aqui? 1 ou 2, pode ser 1, 2, tal. Deixa um aí. Pronto. Beleza. Fechou, Fê. Mandou. Pimba. Pronto. Aí aqui é o que eu setei, ó. E aqui é o que está acontecendo. Por quê? Porque o paciente não é uma máquina inerte, não é isso? Ele pode interagir, ele pode fazer um esforçozinho, a capacidade que eu calculei, às vezes, não vai corresponder exatamente ao que ele precisa, ao que ele dá. Tranquilo, pessoal? Maravilha. As questões agora. Obrigado. Parabéns, Carlos, pela apresentação. Nós temos algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu falar, a Poliana, professora também da equipe, está por aqui, fisioterapeuta, isso, responsável pelo curso, inclusive, de VM Online, né? Está aí também, para aplaudir aí a presença dela com a gente aí. Pode nos ajudar a responder também aqui, viu, Poli? Vamos lá. Começando pelas perguntas mais voltadas. Qual a principal diferença entre pressão de suporte e pressão controlada? Legal. As duas, você define a pressão, né? Mas se eu for responder uma expressãozinha que suporte, todos os ciclos são espontâneos, o paciente que puxa. Então, quando eu coloco assim, pressão de suporte, o ventilador ele não vai fazer nada se o paciente não der uma puxadinha. Vocês concordam que é um modo excelente para quem está recuperando? Se a gente pudesse deixar todo mundo em suporte, seria melhor. Eu respeito o drive do paciente, aí eu tenho que colocar um trigger que é o disparo que respeite o esforço do paciente, né? E todos os ciclos serão espontâneos. E por que chama pressão de suporte? Eu vou colocar um suporte máximo que vai ajudar, quando o paciente fizer uma forcinha, a garantir um bom volume. Eu coloco esse suporte 12. Ele só dispara, o respirador vai lá e sopra, até alcançar 12, gera um volume X, 200, 300, então o volume é variável, entende? Beleza? Agora, a PCV permite os 2 ciclos, assistidos e controlados. Se o paciente fizer um esforço, o respirador entra. Mas se ele não fizer, ele vai entrar por ele. Beleza? Então, se eu colocar em PCV assim, frequência de 15, 60 minutos dividido por 15, quer dizer que a cada 3 segundos o ventilador está programado para entrar. Se em 3 segundos ele não fizer um espontâneo, o ventilador vai lá e faz por ele. Suporte não. Eu posso colocar até um mecanismo de segurança no suporte, 8 segundos sem respirar, vai lá e entra, né? Mas, a princípio, o suporte ele é espontâneo
e o PCV, ele permite ciclos espontâneos e controlados. Se a gente puder deixar todo mundo em suporte, seria bom. Só que às vezes é insuficiente. O paciente faz um esforço e não ganha o que ele precisa. Às vezes ele está com alguns fatores que não vão deixar ele sincrônico. E sincronia é uma coisa fundamental no suporte ventilatório, beleza? Como fazer a troca de PCV para VCV? É pegar o botão e trocar, pô, né? PCV, né? Alguns ventiladores, eles já vão tentar compensar. Então, digamos, PCV. Aí eu coloquei meu volume de 500. Quando eu colocar para PCV, ao invés de colocar de 500, ele vai dizer assim, ó, que ele vai manter a pressão de 12 por 1 segundo. Então, quando eu colocar em PCV, vou fazer em câmera lenta. 12, ele vai fazer... Chega em 12. Durante 1 segundo. Nesse período, que ficou com a pressão de 12 por 1 segundo, ele gerou um volume, que eu não sei qual. Entendeu? Então, quando eu converto o modo, o ventilador vai tentar sozinho propor uma pressão e um tempo que corresponde ao volume que você fez. Se não corresponder, você vai ajustar. Normalmente você vai mexer na PCV ou no tempo inspiratório ali. Entende? Tem outras diferenças, né? Mas o fato é que se eu trocar, ele vai tentar compensar. Se você não estiver muito familiarizado, pessoal, ao invés de olhar a coluna ali dos manejos, você vai olhar a coluna do que está acontecendo com o paciente. Aí você viu que o volume caiu, aumenta um pouquinho ali. Viu que ele não está confortável? Não resolveu, chama alguém para ajudar ou volta para o modo anterior, beleza? Mas não é difícil. É uma questão de fazer uma primeira vez e avaliar a tela. Tranquilo, pessoal? Então não é errado trocar. A vantagem de VCV é que a gente consegue estudar o paciente. Tem várias cores, complacência, resistência, PIP, auto-PIP, platô, drive pressure, um monte de coisa que a gente qualifica o nosso suporte ventilatório, que eu só consigo calcular bem em VCV. Algumas dá para fazer em PCV, auto-PIP dá para fazer em PCV, mas a maioria em VCV. Por isso que eu recomendo VCV, beleza? Tem outra pergunta que é um pouco sobre isso, que seria quando realizar a troca dos modos. Então, não tem um momento, né? Mas é curioso, mas é uma pergunta bacaníssima, porque tem alguns pacientes que parecem adaptar melhor em alguns modos mesmo, né? Então, por exemplo, SARA, eu tendo a deixar o paciente em SARA em PCV, mas para calcular mecânica, eu vou ter que passar para VCV, né? O DPOC parece que ele tolera mais em PCV. Poli, quer falar alguma coisa sobre isso aí? Tem preferência, não tem? Bora lá. Leva lá. Bom, Carlos, na verdade, não existe na literatura superioridade entre VCV e PCV, só que a gente tem duas condições que a gente precisa ficar observando. A primeira é quando eu ventilo o paciente neurocrítico. O paciente neurocrítico, a gente precisa ter um controle bem restrito de PCO2. E eu só tenho esse controle através do meu controle absoluto de volume minuto, que eu tenho na ventilação em VCV. Então, talvez, pacientes neurocríticos sejam melhor ventilados em VCV. Tá? Em ventilação controlada a volume, porque em PCV eu não controlo o meu minuto, o meu volume é variável. Então, nesse caso, seria melhor ventilar em VCV, volume controlado. E um segundo caso é quando o meu paciente tem drive respiratório. Então, eu comecei a entrar na ventilação mecânica. Inicialmente, eu estou sedado, mas eu comecei a entrar na ventilação mecânica. Se eu comecei a entrar, provavelmente eu demoro do fluxo. E o fluxo em VCV é contínuo, é controlado. Então, talvez seria melhor eu ventilar em pressão quando eu tenho drive, para evitar a sincronia de fluxo insuficiente ou work shifting. É a única observação mais precisa. Beleza. Obrigado. Pessoal, como já passou o prazo, a gente vai encerrar por aqui a aula do Carlos. Parabéns, meu amigo. medicina ela vai muito além do que está escrito da teoria, né? Mas a gente colocar em prática e ser apaixonado pelo paciente, em fazer o melhor para esse paciente. Eu acho que eu, sendo uma aluna curiosa, às vezes faltam profissionais assim, né? Seja pela rotina, que estão interessados em ensinar. Então,
é muito legal ter pessoas que apoiam. Falar que é um assunto muito difícil, e mesmo assim o senhor conseguiu fazer de uma forma compreensível. Eu achei que ia ser um desafio muito maior, mas com a didática do senhor foi muito bem recebido, assim, sabe?